E aí, torcida brasileira que curte nosso canal, tudo bem? Eu sou o Bruno Barros e esse é o canal Futebol Fundo Possense. Se você acabou de chegar de paraquedas nesse vídeo e ainda não se inscreveu nesse canal, aproveite agora mesmo a oportunidade para clicar aqui embaixo do botão inscreva-se. Ative também o sininho das notificações para ser alertado quando novos vídeos forem lançados. E caso você goste desse vídeo, não esquece de jeito nenhum de deixar aquele super like motivacional no final, tá ok? No vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos mais tradicionais clubes do futebol do Rio de Janeiro, o Andaraí Atlético Clube. Você quer conhecer essa história? Então vamos nessa! O Andaraí Atlético Clube foi um clube de futebol fundado no Rio de Janeiro em 9 de novembro de 1909 e que existiu até ser extinto em 1973. Era um clube de origem proletária, uma vez que a maior parte de seus jogadores e torcedores eram funcionários de uma fábrica de tecido que funcionava no bairro, a Fábrica Cruzeiro de Tecidos, pertencente ao grupo América Fabril. O nome Andaraí é de origem tupi e significa Rio dos Morcegos. O time possui as cores verde e branco e possui inclusive um estádio próprio, localizado na rua Prefeito Cerdezelo Corrêa, atual rua Barão de São Francisco, no bairro do Andaraí, na zona norte do Rio de Janeiro. O clube alviverde conseguiu títulos importantes, como a Série B do Campeonato Carioca de 1915 e de 1925, um torneio início em 1924, além de um vice-campeonato carioca em 1934. Em 1915, o futebol do Rio de Janeiro era gerido pela Liga Metropolitana de Esportes Atléticos, LMSA, e o Andaraí disputou nesse ano a segunda divisão do Campeonato Carioca, ao lado de equipes como o Clube de Regatas Boqueirão do Passeio, o Carioca Futebol Clube do Jardim Botânico, o Catete Futebol Clube do bairro do Catete, o Clube Atlético Guanabara das Laranjeiras, o Esporte Clube Mangueira e o Vila Isabel Futebol Clube. O Andaraí foi campeão depois de somar 21 pontos, 4 pontos a mais que o vice-campeão Vila Isabel, se garantindo assim na primeira divisão, correto? Não! O time ainda deveria disputar uma repescagem contra o último colocado da primeira divisão, que foi a equipe do Rio Cricket de Niterói, clube da elite britânica que residia no Rio de Janeiro. O primeiro jogo entre Andaraí e Rio Cricket aconteceu no campo da Rua Guanabara, no dia 7 de novembro de 1915, e o placar foi de empate em 2-2. Uma semana depois, as duas equipes voltaram a se enfrentar, desta vez no campo da Rua Salles, e um novo empate em 2-2 foi registrado, o que forçou a realização de uma terceira e última partida. A última partida entre Andaraí e Rio Cricket foi jogada no dia 21 de novembro de 1915, no campo da Rua Guanabara. O Andaraí venceu pelo placar de 4-2 e desta forma se garantiu na primeira divisão do Campeonato Carioca. Nesta partida, o Andaraí jogou com Otto no gol, De Maria e Carvalho na defesa, Frutuoso, José Monteiro e Astrogildo no meio-campo, Aguiar, Chiquinho, Valdemar, Francisco de Paula e Rossino no ataque. O Rio Cricket jogou com Norris no gol, Todd e Calvert na defesa, Carpentier, Nate e Weidel no meio-campo, os irmãos F. Reid e W. Reid, Jones, Mason e Edrupt no ataque. Em 1921, o Andaraí fez uma campanha que merece destaque. O clube terminou o Campeonato Carioca em 4º lugar, à frente inclusive do Botafogo e do Fluminense, e conseguiu uma brilhante vitória por 3-2 contra o Flamengo, que viria a ser o campeão daquele ano. Em 1924, o futebol do Rio de Janeiro estava dividido. Equipes como Vasco da Gama e Andaraí decidiram jogar
o campeonato gerido pela Liga Metropolitana de Desportos Terrestres, a LMDT, enquanto que equipes como Flamengo, Fluminense e Botafogo jogaram o Campeonato Carioca gerido pela Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, a AMEA. O Andaraí teve como adversários o Vasco da Gama, o Vila Isabel, o River do Rio de Janeiro, o Carioca, o Mackenzie, o Mangueira e o Palmeiras do Rio de Janeiro. E terminou seu grupo em segundo lugar, 6 pontos atrás do líder Vasco da Gama, único classificado do grupo e que depois de enfrentar as equipes dos outros grupos se tornaria campeão carioca daquele ano. O Andaraí teve em 1924 o artilheiro do Campeonato Carioca, o atacante Tele, com 17 gols marcados em 14 partidas. Em 1925, o Andaraí se desfiliou da LMDT e se inscreveu na AMEA, tendo que jogar a segunda divisão desta liga, junto de equipes como o Vila Isabel, o Carioca, o Olaria, o Independência, o Mackenzie e o Mangueira. O Andaraí foi campeão com os pés nas costas. Obteve 11 vitórias e 1 empate em 12 partidas, encerrando o campeonato com vantagem de 9 pontos sobre o vice-campeão Vila Isabel. O curioso é que inicialmente o regulamento não previa que sequer o campeão subiria para a primeira divisão. Porém, o time do Helênico da primeira divisão encerrou as atividades, desistiu de jogar. Então, quem assumiria o seu posto seria o Andaraí, campeão da segunda divisão, correto? Não! A AMEA, Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, fez uma votação e o Vila Isabel foi eleito como a equipe que deveria substituir o Helênico na primeira divisão do Campeonato Carioca, e não o Andaraí, que havia sido campeão. Coisas do futebol brasileiro. Chegavam então os anos dourados para o futebol do Andaraí, os anos 1930. Em 1932, o Andaraí estava na primeira divisão e não fez feio. Terminou em terceiro lugar, à frente de equipes como Vasco da Gama e Fluminense, obtendo inclusive 2 vitórias sobre o time tricolor das Laranjeiras, uma por 2-1 no dia 26 de junho e a outra por 3-2 no dia 25 de setembro. O atacante Chagas, com 14 gols marcados, foi o 5º melhor artilheiro daquele campeonato, atrás de Preguinho do Fluminense, Carvalho Leite do campeão Botafogo, Ladislau do Bangu e Nelson do Flamengo. Em 1933, o Andaraí repetiu o bom futebol do ano anterior e voltou a terminar o campeonato em terceiro lugar. Desta vez, atrás apenas do campeão Botafogo e do vice Olaria. Chiquinho, com 12 gols marcados, foi o 3º maior artilheiro daquele campeonato, atrás apenas dos botafoguenses Nilo e Carvalho Leite. Nesta época, o Andaraí contava em seu elenco com o seu jogador mais icônico de toda a história, o zagueiro Antônio de Paula Filho, mais conhecido como Dondon. Jogador este que foi imortalizado através do samba gravado pelo cantor e compositor Ney Lopes, que anos mais tarde seria regravado nas vozes de Zeca Pagodinho e Dudu Nobre. No tempo que não jogava no Andaraí, nossa vida era mais simples de viver, de viver. Não tinha tanto diferente, nem tinha tanto tititi, no tempo que Dondon jogava no Andaraí. Dondon jogou entre os anos de 1932 e 1938 e em toda a sua curta carreira futebolística vestiu apenas a camisa verde e branca do Andaraí. Em 1934, a campanha do time alviverde da Zona Norte foi ainda melhor. Vice-campeão carioca, atrás apenas do Botafogo, que naquele ano se tornaria tricampeão estadual. O Andaraí, vice-campeão carioca de 34, possuía o goleiro Jaguaré, os zagueiros Congo e Pérez, os meias Faria, Betuel e Venerotti, e os atacantes Aldo,
Jaime, Romualdo, Fernandes e Mineiro. 1935 foi outro ano bem interessante para o Andaraí. O time terminou o Campeonato Carioca na 4ª colocação, atrás apenas do Botafogo, tetracampeão, do Vasco da Gama e do São Cristóvão. O atacante Romualdo foi o terceiro melhor artilheiro daquele campeonato, com 15 gols marcados, atrás de Ladislau do Bangu e Carvalho Leite do Botafogo. A definitiva implantação do profissionalismo no futebol do Rio de Janeiro, que começou na segunda metade dos anos de 1930, foi algo que prejudicou vários clubes suburbanos do Rio de Janeiro, e com o Andaraí não foi diferente. Após a deposição do presidente do clube, Jansen Miller, em 1937, o clube se afundou em dívidas e chegou a inclusive perder o seu estádio na rua Prefeito Cerzedelo Correia para a Associação Atlética Portuguesa da Ilha do Governador. No ano seguinte, o clube passava, em 1937, por uma grave crise administrativa e nem de perto repetiu as boas campanhas do passado. No Campeonato Carioca de 1937, o Andaraí venceu apenas um jogo dentre os 22 disputados, e uma dessas derrotas chamou bastante a atenção. Vasco da Gama 12-0 no Andaraí, no Estádio das Laranjeiras, no dia 29 de dezembro. Em 1939, o clube pediu à Associação de Futebol do Rio de Janeiro um licenciamento de 1 ano. E quando voltou no ano seguinte, o clube tentou trazer de volta velhos dirigentes e jogadores que fizeram sucesso com o time no começo dos anos 30. Porém, as condições físicas desses atletas não eram mais a mesma. Contra os grandes do futebol carioca, o Andaraí não foi apenas freguês. Venceu o Fluminense por 3-0 no dia 26 de junho de 1921, o Flamengo por 4-1 no dia 26 de maio de 1929, o Botafogo por 5-2 no dia 5 de julho de 1936 e o Vasco da Gama por 3-2 no dia 27 de abril de 1924. Em 29 de maio de 1940, a Associação de Futebol do Rio de Janeiro, alegando que o Andaraí não estava cumprindo o estatuto da entidade, bem como procedimentos necessários à implantação definitiva do profissionalismo em seu departamento de futebol, decide em expulsar o Andaraí da Liga Profissional de Futebol do Rio de Janeiro. O Andaraí, que recentemente havia fechado seus departamentos de tênis e de basquete, agora também estava fora da disputa do Campeonato Carioca de Futebol profissional. Nos anos que se seguiram, o Andaraí ficou exclusivo à realização de amistosos contra equipes também amadoras, até que no começo dos anos de 1950, o seu departamento de futebol foi definitivamente fechado. No começo dos anos de 1960, o antigo estádio do Andaraí foi vendido para a equipe do América Futebol Clube do Rio de Janeiro, que após uma reforma o rebatizou com o nome de Estádio Volney Brown. O estádio foi utilizado até 1993, quando a equipe do América do Rio de Janeiro vendeu o terreno em Andaraí para a construção do Shopping Iguatemi. O Andaraí foi definitivamente extinto no ano de 1973, quando houve o fechamento da sua sede social, localizado na Avenida 28 de Setembro, no bairro de Vila Isabel. Podemos então dizer que o Andaraí Atlético Clube definitivamente morreu, correto? Não! Pois é, galera. O Andaraí Atlético Clube existe ainda hoje como um time de futsal. Inclusive, disputou a segunda divisão da Liga Carioca de Futebol do ano passado, atuando também nas categorias de base de futsal e também futebol de 7. O Andaraí possui um blog muito interessante. Se você acessar andaraiatleticoclube.blogspot.com, você vai ter acesso a um grande conteúdo recheado de várias informações de jogos que o Andaraí fez no passado, bem como diversas fotos antigas de jogadores e do próprio estádio do Andaraí. Bem, pessoal, a intenção do vídeo de hoje era falarmos sobre uma tradicional equipe do futebol do Rio de Janeiro,
o Andaraí Atlético Clube. Lembrando que se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita agora mesmo a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Ative o sininho das notificações para ser alertado de novos vídeos. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar aquele super like motivacional no final, tá ok? Bem pessoal, por hoje é só e até a próxima. Tchau!